Fala aí, concurseiro, professor Jean Valente na área. E aí, galera, vamos aí, a famosa semana começando com tudo, só que a gente agora está terminando. Estou encerrando aqui a semana super produtiva de preparação para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, voltada ali para os cargos de analista e do cargo também de assistente. Mas tem um detalhe, esses assuntos que nós trabalhamos na terça-feira, que foi direito administrativo, e o assunto que eu vou trabalhar hoje com vocês, também vai cair para os cargos de professor. Então, fica ligado aí que também vai ser cobrado. Infelizmente, eu não pude estar presente, né? Porque eu gosto muito dessa interação do ao vivo do YouTube, mas por conta das atividades de outras aulas que eu teria que estar presente em outros locais, eu combinei junto com o curso do Estou Preparado para a gente deixar isso aqui gravadinho. Mas ao final eu vou deixar meu Instagram para que você mande perguntas, mande dúvidas, qualquer coisa, estarei à disposição. Beleza? Então, vamos lá. Eu separei para vocês 20 questões inéditas que eu criei ali, voltado mais ou menos no estilo da banca CESP, certa e errada, mais ou menos do que ela pode trazer para vocês, dentro do edital. Beleza? Questões tranquilas, questões de boa, super só umas pegadinhas, porque eu trago ali umas pegadinhas. Beleza? Peço perdão não estar presente com vocês, mas a diferença vocês não vão perceber. Sempre da mesma forma. Só não vai ter aquela interação, aquela dúvida que eu gosto de tirar no momento, aquela brincadeira ali bem legal. Beleza? Então, pau na máquina e vamos lá. Então, vamos lá para a semana começando com tudo. Olha aí, primeira questão, ele diz assim, ó. Considerando a Lei Estadual 6.123 de 1968, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. A nomeação, galera, sempre que eu tiver o nome do instituto, você circula para não se perder. A nomeação será em caráter vitalício. Né? No estatuto tem a nomeação em caráter vitalício para o cargo de conselheiro do Tribunal de Justiça. Errado, porque é conselheiro do Tribunal de Contas. Perceba que a nomeação em caráter vitalício significa dizer que o indivíduo não perde esse cargo. Mesmo que ele responda a um processo, ele só vai ser aposentado. A punição dele vai ser uma aposentadoria. Acredito que você já deve ter visto isso para alguns juízes. O juiz ele foi condenado e foi condenado à aposentadoria compulsória. Pois é. Por quê? Porque é o cargo vitalício. Ele não perde de jeito nenhum. Já eu e você, futuro servidor de Pernambuco, caso você cometa, for condenado pelo processo administrativo disciplinar, você vai perder seu cargo, porque o seu cargo ele não é de caráter vitalício. Só que tem um detalhe, eu tenho cargo, a nomeação em 3 situações. Olha só, o que é que o Estatuto diz com relação à nomeação? A nomeação será feita de caráter vitalício para os cargos do Conselheiro do Tribunal de Contas, de caráter efetivo, que é esse que você está fazendo agora, quando se tratar de cargos de classe única ou série de classes, que é isso que a gente está fazendo agora, e também eu tenho os cargos em comissão. Os cargos em comissão são conhecidos como cargos de direção, perdão, são cargos de livre nomeação, são cargos de livre nomeação e cargos de livre exoneração. Cargos de livre nomeação e livre exoneração. Só que eu só posso comissionar as pessoas para exercer três funções: direção, chefia e assessoramento. Só posso nomear pessoas para o cargo comissionado para exercer função de direção, chefia e assessoramento. Show de bola? Seguir. A nomeação mesma história. Considerando a Lei Estadual 6.123 de 1968, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. A nomeação para o cargo de provimento efetivo exige aprovação prévia em concurso público de provas ou títulos. Questão errada. Pegadinha minha aqui. Veja, o concurso público ele pode se dar de duas maneiras. Concurso público ele pode se dar de duas maneiras. Ele pode ser apenas de provas, apenas de provas, ou de provas mais
títulos. Jamais de títulos. Concurso apenas de avaliação de títulos não é concurso, é processo, se chama de processo seletivo. Concurso só de títulos é processo seletivo, não é concurso, não é concurso. Para ser concurso público tem que ser só de provas ou de provas de títulos. Por exemplo, o cargo de professor, eu tenho provas e também tenho os títulos. Perfeito? Considerando a Lei Estadual 6.123 de 1978, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. É proibida a nomeação em caráter interino. Questão certíssima. Professor, o que seria essa nomeação em caráter interino? É quando eu nomeio uma pessoa para substituir outra. Só que eu vou nomear a pessoa para substituir outra, e não é assim que funciona. Caráter interino é caráter temporário. Às vezes, entenda, pode acontecer que eu nomeie uma pessoa para substituir outra, mas é de caráter interino. Quando a pessoa voltar, ele retorna. Nesse caso aqui do Estatuto, é proibida a nomeação em caráter. Eu não preciso fazer uma nomeação. Por quê? Porque a própria lei, ela diz quais são os 3 tipos de nomeação. Por isso que interino não pode. Porque só pode ser vitalício, efetivo, comissionado. Jamais interino. Interinidade significa temporário. Eu vou substituir outra pessoa e pelo fato de você substituir aquela outra pessoa, eu não preciso ser nomeada. Vou só substituir. Isso é o que a gente chama de designação. Eu serei designado. De repente, eu trabalho num órgão público, o chefe vai entrar de férias, aí eu posso ser designado para responder pela chefia por tempo interino, mas jamais ser nomeado. Sacaram? De boa? Vamos seguir. Olha aí. Considerando a Lei Estadual 6.103, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o seguinte. O estágio probatório, o tão sonhado estágio probatório, do servidor público civil do Estado de Pernambuco será de 3 anos de efetivo exercício. Certíssimo. Veja, primeiro você vai ser nomeado, depois você toma posse, depois você entra em exercício. Depois você ganha a estabilidade. Só que esse depois do exercício vai embora 3 anos, que é exatamente o tempo do estágio probatório. Exatamente o tempo do estágio probatório. É exatamente esse tempo do estágio probatório. Toma cuidado que alguns estatutos ainda estão desatualizados conforme a Constituição. Alguns estatutos trazem o tempo do estágio probatório de apenas 2 anos. Então, fica ligadinho com relação a isso. Porque tem alguns estatutos que ainda têm esse prazo. Por quê, professor? Porque antigamente, na nossa Constituição, o prazo do estágio probatório também era de 2 anos. Então, 2 anos. Meu inglês é pouco. Vamos embora. Olha só, vamos lá, vamos seguir, galera. Infelizmente não estou presente, mas de coração eu estou com vocês, beleza? Vamos lá, porque isso aí tinha essa interação, mas vamos continuar aí nosso estudo. Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. Se no curso do estágio probatório for apurada em processo regular a inaptidão do funcionário para o exercício do cargo, será ele demitido. Errado. Ele vai ser exonerado. O nome do instituto é exoneração. Veja, a demissão está lá no finalzinho no processo disciplinar. A demissão é uma punição, meu jovem. Demissão é uma punição. A exoneração é quando, por exemplo, eu era professor em um município aqui em Alagoas. O que foi que eu fiz? Eu pedi exoneração, ou seja, eu pedi para sair. Se eu não cumprir os ditames do estágio probatório, ou seja, não fui aprovado no estágio probatório, eu não serei demitido, porque a demissão, nesse caso, é punição. E
a não comprovação do estágio probatório, a não aptidão do estágio probatório não pode ser uma punição. Por isso que eu vou ser exonerado. Muito cuidado que, inclusive, a Banca CESP já fez essa troca com relação à Lei 8.112, que rege os funcionários públicos civis federais. Show de bola? Então, toma cuidado com os institutos. Exoneração não é punição. Demissão é uma punição. Show? Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. O término do prazo do estágio probatório, sem a exoneração, tá vendo, do funcionário, importa em declaração automática de sua estabilidade no serviço público. Algumas pessoas podem ficar cabreiro quando vê isso aqui, a palavra automática. Aí você diz, pô, será que é automática mesmo, tal? Exatamente, galera. Essa questão 6 está certa. Realmente a declaração da estabilidade é automática. Fica ligado com relação a isso. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui o Estatuto do Servidor, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. Mesmo o funcionário estável, se ele for nomeado para outro cargo dentro da administração pública pernambucana, ficará ele obrigado ao cumprimento de outro estágio probatório. Não, errado. Veja, se eu sou servidor, vamos lá, vamos imaginar que eu sou professor de matemática no estado de Pernambuco. Fiz concurso para o Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco. Nessa situação, de acordo com o estatuto, eu não preciso cumprir o estágio probatório. De acordo com o estatuto. Agora, muito cuidado. E isso se for dentro do estado de Pernambuco e isso se for dentro do Estatuto do Servidor Público Civil de Pernambuco. Caso eu sou servidor daqui de Alagoas, como eu sou servidor daqui de Alagoas, se eu passar no concurso em Pernambuco, eu terei que cumprir o estágio probatório tranquilo. Agora, se eu for servidor de Pernambuco e passar no próprio Pernambuco, no próprio estado de Pernambuco, eu não preciso passar por estágio probatório. Aí você diz assim, professor, e onde é que está isso? Está dentro do regramento do estágio probatório. Acompanha aí comigo. Olha lá. Do estágio probatório. O estágio probatório é o período inicial de 3 anos, está vendo aqui? De efetivo exercício do servidor público nomeado para provimento efetivo, em virtude de aprovação de concurso público, e tem por objetivo, além da obtenção da estabilidade, aferir a aptidão para o exercício do cargo, mediante a apuração dos seguintes critérios. As bancas cobram, viu, pessoal, esses critérios, então fica ligado. Idoneidade moral, assiduidade é pontualidade, né? Disciplina e eficiência. São bem requisitos bem tranquilos, bem fáceis de memorizar. Se no curso do estágio probatório for apurado em processo regular a inaptidão do funcionário para o exercício do cargo, será ele exonerado. Lembra da questão que colocou que seria demitido? Não, exonerado. No curso do processo, a que se refere o parágrafo anterior, e desde a sua instauração, será assegurada ao funcionário ampla defesa, que poderá ser exercida pessoalmente ou por intermédio do procurador habilitado. Quem é o procurador habilitado, professor? Um advogado. Conferindo-se-lhe ainda o prazo de 10 dias para juntar, ou seja, para juntar documentos para a apresentação da defesa escrita. Tem mais. O término do prazo do estágio probatório sem a exoneração do funcionário importa em declaração automática em sua estabilidade. Serviço público. Olha aqui o parágrafo 4º, olha só. Fica dispensado no estágio probatório do que trata o presente artigo o funcionário nomeado por concurso, desde que conta a época com 2 anos de efetivo exercício como contratado no Estado, em funções idênticas àquelas que os quais prestou o concurso. Funcionário estável, olha aqui a questão agora. Funcionário estável fica dispensável do novo estágio probatório quando nomeado para outro cargo. Beleza? Aqui no âmbito do Estado de Pernambuco. Perceba que nesse parágrafo 4º aqui, só para você ter ideia, eu tenho aqui o servidor contratado. Então, se eu for contratado e já exerci 2 anos como contratado, eu fico dispensado do estágio probatório. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, eu já fui professor daqui de Pernambuco durante 10 anos. Se eu passar agora nesse concurso, eu preciso passar pelo estágio probatório? Não. Corra atrás.
caso você já tenha exercido pelo menos 2 anos, corra atrás para não passar pelo estágio probatório. Beleza? Já para você adquirir a estabilidade. Show de bola? Tranquilinho? Vamos seguir? Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui o Estatuto dos Servidores Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. Conforme o Estatuto, a duração normal de trabalho será de 8 horas por dia ou 44 horas por semana, podendo extraordinariamente ser prorrogada e antecipada na forma que dispuser o regulamento. Questão? Não é tudo isso não. 6h30. Beleza? Aí não é tudo isso não. Agora, cuidado que o Estatuto ele prevê o que seria ele prevê o que seria o trabalho noturno. Então, muito cuidado. Considerando a Lei Estadual 6.123 de 1968, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. Para o Estatuto, considera-se trabalho noturno o trabalho executado entre 22 horas, 22 horas, às 5 horas da manhã. Perfeito. Questão top de linha, tranquilinha. Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123 de 1968, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. A duração normal do trabalho do funcionário que ocupar cargo de serviço técnico ou científico, veja, no Estado de Pernambuco, como em outros estados, existe o serviço técnico científico. Né? Por exemplo, você é técnico em enfermagem, ou você já é enfermeiro. Isso aí é chamado de cargo técnico científico, entre outras qualificações. Aí, nesse caso, o horário será de 4 horas por dia. Será de 4 horas por dia ou 20 horas semanais. Por exemplo, o cara que mexe com radioatividade, aquele cara que o técnico de raio-x. Pronto, o horário de trabalho dele é 4 horas por dia e 20 horas semanais. Inclusive, ele consegue se aposentar com menos tempo de efetivo exercício. Beleza? Só para vocês terem critério aí, só para vocês terem noção do que se trata. Perfeito? Olha lá. Aí, podendo excepcionalmente ser aumentada mediante antecipação ou prorrogação do expediente pela autoridade competente. Questão aqui certíssima, bem de boa. Estou percebendo que as questões que eu criei aqui não são questões que trazem grandes problemas. Por quê? Eu acredito que a banca não vai inovar. Normalmente, o que é que a banca faz para criar as questões? Ela pega o estatuto, faz uma lida do estatuto, troca uma palavra por outra ali, rapidinho, um número por outro, acabou. Vocês não vão encontrar grandes dificuldades. E aproveitem que a banca SESC foi bastante generosa. Para esse concurso dos senhores, ela colocou o estatuto bem enxutinho. Ela disse especificamente o que é que vocês têm que estudar. Tem banca de concurso, inclusive ela mesma, para o concurso da Polícia Penal, pediu o estatuto na íntegra. Na Polícia Penal de Pernambuco, o estatuto foi a íntegra, cobrou tudo pela cepa. Beleza? Então fica ligado aí. Considerando a Lei Estadual 6.123 de 1968, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. Para o Estatuto, será contado como tempo de efetivo exercício as férias, sim, casamento, sim, e o luto, sim, exceto o exercício de outro cargo ou função de governo na administração direta ou indireta do Estado de Pernambuco. Questão errada. Professor, está errado o quê? Porque esse exercício de outro cargo ou função dentro do governo de Pernambuco, independente se for da administração direta ou indireta, a gente já estudou isso lá em direito administrativo, é considerado efetivo exercício. Professor, onde é que está isso? Aqui, ó, eu trago para vocês. O tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço será feita em dias. Cuidado para a banca não colocar, será feita em anos, e o cara terminar errando a questão. O número de dias será convertido em anos, sacaram? Considerando cada ano 365. Eu ainda não vi nenhuma banca de concurso fazendo isso. Todos os estatutos têm essa previsão, sendo que é 366, mas a gente tem que esperar qualquer coisa. Será considerado de efetivo exercício o afastamento decorrente de férias? Claro,
É lógica. Se eu tô, já imaginou? Se eu tenho 35 anos de efetivo serviço, eu vou ter direito a 35 férias. São 35 meses. Quer dizer que eu vou ter que, no final, trabalhar, além dos 35 anos de efetivo serviço, eu vou ter que trabalhar 35 meses para compensar o meu período de férias. Não tinha lógica nenhuma. Por isso que as férias é considerada como efetivo exercício. Como se você estivesse trabalhando. Conta seu tempo de serviço. Casamento, né, que é o período de 8 dias. O luto também é considerado. O exercício de outro cargo, função do governo ou direção dos exercícios da administração direta e indireta. Também o exercício de outro cargo ou função de direção, chefia e assessoramento, quando posto à disposição de entidades da administração direta ou indireta da União dos Estados e Distrito Federal. Por exemplo, eu sou servidor daqui de Alagoas, eu posso ser convidado para ficar à disposição do governo de Pernambuco. Nesse período que eu ficar à disposição do governo de Pernambuco, esse período vai ser considerado como efetivo serviço. É como se eu estivesse trabalhando aqui em Alagoas. Porque eu estou cedido. É o que a gente chama de cedido. É o servidor cedido de um órgão para outro, de um estado para outro. E isso é perfeitamente possível. Desde que você tenha conhecimento. Nada de graça. Não existe almoço grátis. Lembre-se disso. Convocação para o serviço militar. Júri ou outros serviços obrigatórios por lei. Né? Aquele dia de júri. Professor, como assim? Convocação para o serviço militar. Se eu já sou, para fazer o concurso do Estado de Pernambuco, eu já vou ter que ter 18 anos. Consequentemente, eu já fui ou servi o Exército, ou já fui dispensado do Exército. Como é que eu vou ser convocado para o serviço militar? Veja, aqui não está falando de convocação obrigatória. Esse que você serve quando tem o homem, quando serve tem 17 anos e 6 meses, é convocação obrigatória para o serviço militar. Só que você se torna, quando você serve ao Exército, você se torna militar da reserva. Então, caso o Brasil entre em uma guerra, ele vai ter que fazer o quê? Convocar você que se viu obrigatoriamente lá atrás. Já imaginou você como servidor de Pernambuco, aí o Brasil entra em guerra, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ser chamado para ir à guerra, porque você já serviu anteriormente. E esse período que você vai passar lá na guerra, ele vai contar como se você estivesse trabalhando aqui no estado de Pernambuco. Aliás, aí no estado de Pernambuco ou onde você estiver assistindo, que eu estou falando aqui de Alagoas, beleza? Por isso que eu fiz essa gafezinha, mas vocês entendem, vocês estão por dentro disso. Vamos lá. Olha só, licença-prêmio, né? Em alguns estados a licença-prêmio não existe, ou atualmente em alguns estatutos a licença-prêmio ela é para capacitação, em Pernambuco a licença-prêmio ela serve para capacitação. Aqui em Alagoas, a licença-prêmio foi extinta. Atualmente, a licença-prêmio só existe para os militares aqui do estado, mas existe uma movimentação para também encerrar a licença-prêmio. Lembrando que a licença-prêmio, que é essa licença capacitação, que é prevista em Pernambuco, é a cada 6 meses tem direito a 10. A cada 6 meses tem direito, a cada 10 anos de efetivo exercício, tem direito a 6 meses. Beleza? Vamos embora. Licença da funcionária gestante, claro, claro. Funcionário acidentado em serviço e atacado por doença profissional, claro. Imagina, na hora que você mais precisa, ia ser abandonado? Claro que não. Então é por isso que ainda vai continuar ali, servindo ali, contando como tempo de efetivo serviço, mesmo você afastado por doença. Licença até o limite de 2 anos, ao funcionário acometido por moléstia consignado no parágrafo 8 do artigo 97, traz várias doenças, então vai contar como efetivo exercício. Professor, e se ele não melhorar nesse prazo de 2 anos? Aí ele vai ser, no caso, aposentado. Certo? Ou aposentado, proporcional, integral, a depender se houver causa e efeito. Certinho? Vamos lá, vamos continuar. Considerando a Lei Estadual número 6.123 de 1968, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, diga o item seguinte: equipara-se ao acidente de trabalho a agressão quando não provocada, sofrida pelo funcionário no serviço ou em razão dele. Vamos imaginar que você, professora, né, do estado de Pernambuco, é agredida por um aluno. Isso não acontece, isso nunca aconteceu. Eu estou inventando, eu tirei aqui da minha cabeça. Então, você, professora do estado de Pernambuco, foi agredida por um aluno. Cara, essa agressão, esse afastamento, né, vai ser considerado como acidente de trabalho. Perfeito? Digamos.
Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. O tempo de serviço prestado no serviço público federal, estadual, municipal, será contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, mesmo que concorrentemente pelo servidor de Pernambuco. Errado. O que está errado? Isso aqui, ó, de maneira concorrente. Deixa eu explicar para vocês. Olha só. Eu aqui em Alagoas, eu já tenho 20 anos de efetivo exercício, de efetivo serviço. Se eu fizer outro concurso aí em Pernambuco, eu vou assumir. Mas eu levo esses meus 20 anos de efetivo exercício. Eu levo esses 20 anos. Então ele vai servir para eu poder me aposentar aí em Pernambuco. Vai servir para eu poder me aposentar em Pernambuco. Então, dependendo do estatuto, vamos imaginar que eu preciso trabalhar 35 anos, no caso aí, então eu teria que trabalhar o quê? Apenas 15 agora. Entenderam? Então, por quê? Porque eu já tenho 20. Fez sentido para vocês? Na realidade, eu não tenho 20, eu tenho 22, porque eu tenho 2 anos de exército. Aí pronto, então só preciso agora trabalhar 3, agora que eu lembrei. Porque eu averbei, isso é chamado de averbar. Eu peguei o tempo de exército, averbei no tempo do Corpo de Bombeiros, e se eu passar em outro concurso, eu levo esse meu tempo de efetivo exercício. Agora tem um detalhe. Teve uma época que eu era bombeiro e ao mesmo tempo eu era professor de um município aqui. Eu posso pegar, vamos pensar comigo, eu tenho 20 anos de bombeiro e 2 anos como professor. Quando eu levar eu posso levar os 2 tempos de efetivo exercício para ficar com 22 anos em Pernambuco? Não, porque os 2 anos que eu trabalhei como professor foi dentro do período dos 20 anos de bombeiro. Então foi o quê? Foram períodos trabalhados concorrentemente. Então não serve para aposentadoria, só vai servir apenas ou seja, os 20 anos. Porque os 2 anos de período que eu trabalhei como professor, ele está contido, né? Usando o termo matemático, está contido nos 20 anos do tempo que eu tenho de Corpo de Bombeiros. Ficou claro, pessoal? Tá de boa? Então toma cuidado que concorrentemente não entra. Mas eu posso levar o meu tempo de efetivo de serviço para aposentadoria e disponibilidade. Show de bola? Vamos seguir. Questão 14. Considerando a Lei Estadual número 6.123, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. O funcionário que houver adquirido a estabilidade, né, só poderá ser demitido, tá vendo? Por que demitido? Porque é uma punição, porque isso aqui é uma punição agora. Isso é uma punição. Mediante inquérito administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa. Galera, o termo no estatuto realmente é inquérito administrativo, por isso que a questão está certa. Só que em alguns estatutos o termo é processo administrativo. Eu acredito que a banca não vai ser tão maldosa de trocar. Quando eu fui criar essa questão, ainda eu pensei em trocar processo e inquérito. Por quê? Dependendo do estatuto, processo e inquérito são coisas distintas. Sacou? Então é por isso que eu disse, não, vou deixar do jeito que está no estatuto. Eu acredito que a banca não vai fazer essa maldade, não. Eu sei que a banca CESP, ela gosta de quebrar o aluno, mas eu acredito que ela não vai fazer isso. Show? Vamos seguir. Questão 15. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. É vedado, ou seja, é proibido, levar em conta férias para qualquer falta ao trabalho. Questão certíssima. Professor, como é que funciona isso? Como assim? Eu não entendi. É assim. Vamos imaginar que durante um mês, durante um determinado período, você faltou algum serviço. Veja, quando você falta de maneira injustificada, aquele dia vai ser descontado, você pode resolver um processo administrativo, responder um processo administrativo. Então, o dia vai ser descontado ou você responde um processo administrativo por inasuidade. Pronto. Olha só o que vai acontecer. Pensa comigo aqui. Vamos imaginar que você chega para o seu chefe e diz a seu chefe, por favor, não desconta esse dinheiro do meu salário, vai fazer falta. Vamos fazer o seguinte, eu estou de férias o mês que vem. Então, no lugar, eu não faltei 5 dias, não foi? Não faltei agora 5 dias, tem que me justificar. Vamos fazer o seguinte, quando eu for tirar minhas férias, não são 30 dias, então eu só vou tirar 25.
Eu trabalho os outros 5 para compensar essas faltas que eu tive agora. O que é que o chefe vai ter que dizer? De jeito nenhum. De forma alguma. Eu não posso utilizar as férias como compensar a falta ao trabalho. Fez sentido para vocês? De boa, galera. Vamos seguir. Felizmente, se tiverem aí digitando perguntas, ao final eu vou deixar o meu Instagram. Vocês mandam, seleciona ela e já manda para o meu inbox lá do Instagram, né? O famoso DM, né? Direct Message. Então vai lá e já manda que eu faço questão de responder vocês. Beleza? Exatamente para suprir essa minha ausência aqui. É virtual, mas termina sendo com a interação, né? Vocês entenderam? Vamos embora. Olha lá, vamos seguir. Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui estatutos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. As férias dos membros do magistério, ou seja, os professorinhos, aí corresponderão às férias escolares obedecidas às restrições legais e regulamentares. Exatamente. As férias dos professores têm que corresponder às férias dos alunos. Por isso que essa questão 16 ela está correta. Beleza? Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui estatutos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade do serviço, até no máximo 3 períodos, justificado em cada caso. Questão errada porque são 2 períodos, por isso que ela ficou errada. Tá vendo aí, galera? A banca vai fazer isso, vai trocar uma palavra por outra, um termo por outro. Pessoal, o que é que seria isso? É assim, vamos imaginar que você é um analista, é um assistente, e o seu chefe não pode viver sem você. Se o dia que você entrar de férias, tudo vai desonerar, tudo vai desandar no seu departamento. Então, seu chefe faz, pelo amor de Deus, não entra de férias agora não. Vamos fazer o seguinte, vou dizer que eu preciso de você, então vamos acumular aqui. Cara, eu só posso acumular 2 períodos. Se você trabalha no setor, que às vezes é você que tem um domínio do fato daquele setor, pode ter certeza que quando você tirar férias e voltar, o seu setor vai estar uma bagunça. E ainda vou mais além. Se você trabalha no setor que termina sendo só você que faz as coisas naquele setor, pode ter certeza que durante suas férias vão ligar para você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E se você for um cara desenrolado, um cara que trabalha bem no serviço público, quando você tiver de férias e for daquele setor que só você sabe os paranauê do setor, as anuâncias, as malícias, pode ter certeza que os caras vão ligar para vocês. Dizer, olha, como é que eu faço aqui, isso aqui e tal? Isso de férias, ali na beira do mar, tomando uma aguazinha de coco, uma cerveja gelada, e o pessoal ligando para você para tirar dúvida. Bizu, desliga o telefone durante as férias. Só que tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque tem um pequeno problema. As suas férias, elas podem ser suspensas. Né? Pode ser suspensa, sim. É por isso que quando você entra de férias, você tem que dizer onde você vai gozar as suas férias. Porque se por acaso as férias forem suspensas, eles vão ter como encontrar você, vão ter como localizar você. Então, muito cuidado com isso. Tá, isso está no estatuto, professor? Tá sim, eu trouxe até uma questão. Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123 de 1968, que institui estatutos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, digo o item seguinte. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o seu endereço eventual. Você diz o endereço. Se vai ficar o telefone ligado, é outra conversa. Bizu. Escuta o tio, viu? Tio. Questão aqui, certíssima. Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui estatutos funcionários públicos civis do Estado de Pernambuco, digo o item seguinte. A responsabilidade civil só decorrerá de procedimento doloso que importe prejuízo aos terceiros. Não. É prejuízo doloso ou culposo. Funciona assim, ó. Você, professor do Estado de Pernambuco, causou um dano a um aluno. Você agrediu um aluno, por exemplo. O contrário agora, você agrediu um aluno. Os pais desse aluno vão entrar na justiça contra o Estado de Pernambuco. Vão entrar na justiça contra o Estado de Pernambuco.
Vão buscar o quê? Uma reparação estatal, ou seja, uma indenização. Mas nada impede que você seja responsabilizado também criminalmente. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Aqui, pessoal, é civilmente. Aí, quando o Estado pagar essa indenização, o Estado vai entrar contra você com um instituto chamado de ação de regresso. Ação de regresso. E é nessa ação de regresso que eu vou ver se você agiu com dolo, se você realmente queria agredir o aluno, ou você agiu com culpa, você agrediu sem querer. Certo, pessoal? Entenderam, né? Olha só, você agrediu sem querer querendo. Na realidade, você bateu no aluno, mas foi ali porque escorregou. Seria uma negligência, uma imprudência, entraria ali nas modalidades da culpa. Agora, ei, muito cuidado. E o fato, vamos imaginar que você bateu no aluno. Você vai responder, galera, em 3 esferas. Você vai responder na administrativa, porque você causou uma transgressão disciplinar prevista no estatuto. Vai responder em ação regressiva, que pode ser por conta dessa indenização, que pode ser também acumulada com a cível, pagar a indenização. E vai responder o quê? Penal, tu agrediu um aluno, lesão corporal. Sacou? Então você vai responder na esfera penal. Professor, e se eu for condenado em uma, eu sou condenado nas outras? Não, não. É assim não. Você pode ser condenado nas 3, ou pode não ser condenado nas 3. Ou pode ser condenado só em uma, e assim vai. Vai depender cada caso. Agora tem um detalhe. Se você for inocentado na esfera penal, você vai ser inocentado nas outras 2. Porque a esfera penal ela tem um lastro probatório mais aprofundado, né? A investigação de provas e fatos é muito mais aprofundada. Então fica ligado nessa parte de responsabilidade. A Banca CESP adora muito essa parte de responsabilidade. Em outro encontro que a gente vê aqui, daqui até a prova a gente vai ter outros encontros, vamos ter aulões e outras coisas. Então veja só, eu vou criar mais outras questões com relação a essa parte da responsabilidade. É o último tópico, eu não trouxe agora nessa aula. Eu deixei exatamente para um próximo encontro eu criar ali umas questões tops para a gente trabalhar aqui. Perfeito? Então, vamos lá para a nossa última questão. Olha lá. Considerando a Lei Estadual 6.123, que institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte. A responsabilidade penal do servidor público do Estado de Pernambuco abrange os crimes, certo? As contravenções, certo? E os atos infracionais, não, porque você não é criança, nem adolescente. Atos infracionais são fatos praticados por crianças ou adolescentes. Beleza? São atos que são equiparados a crimes. De boa, galera. Então, trouxe aí, vocês viram a maldade da banca? Ela colocou ali no meio, aí você leu a palavra ato infracional e segue. Sempre é assim. Então, fica ligadão. Fica ligadão mesmo. Beleza? Galera, perdão não estar presente aí junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Eu vou mostrar aqui o meu Instagram. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você corre lá e a gente se vê. Beleza? Então, galera, minha honrosa continência a todos vocês e eu vou deixar aqui o Instagram. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima. Tamo junto.